Olá, desejo a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração que está em Marcos 3, do versículo 10 a seguir. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestasse. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal, estamos agora em mais um ano, mas a luta continua, irmãos. Se Deus tocar no teu coração, mande essa mensagem à frente, dê um joinha para que a plataforma entenda que esse vídeo é importante. E ele é, irmãos, porque esse vídeo, a palavra de Deus, salva almas. Glórias a Deus. O propósito de Jesus, irmãos, a vir à terra, foi destruir as obras do inimigo e libertar os oprimidos por Satanás e pelo pecado. Leia lá Lucas 4, versículo 18. Parte inerente a esse propósito foi o poder e a autoridade que ele deu aos seus seguidores para continuar a sua batalha contra as forças das trevas. E essa verdade é comprovada. Está dito que depois de Jesus ter nomeado seus 12 discípulos, deu poder de expulsar os demônios, como está lá em Mateus 10:1. Depois de nomear os 70, ele deu poder sobre toda a força do inimigo, está lá em Marcos 6, 7, 13. Os discípulos não foram somente enviados a pregar, mas também para manifestar o domínio, o poder e a autoridade do reino de Deus ao batalharem contra Satanás, expulsando demônios e curando todos os tipos de doenças e enfermidades. Marcos ensina que Jesus, depois da sua ressurreição, reenfatizou aos seus seguidores a missão de pregar o Evangelho e ter autoridade sobre o inimigo e os seus demônios. Mas o que vemos hoje, irmãos, não é assim. O que vemos hoje é uma enxurrada de pregadores motivacionais. Pregadores, irmãos, que querem tocar no teu coração, mas não têm o poder de chegar até a tua alma pela palavra de Deus, que é uma faca de dois gumes. O Senhor deu ordem. As Escrituras ensinam claramente que Cristo quer, irmãos, que seus seguidores operem milagre ao anunciarem o Evangelho do Reino de Deus. Não ficar com esse mimimi dentro das igrejas, com musiquinha ao fundo, com paredes pretas, com rojões, com canhões, com fumaça, essas palhaçadas, irmão. Com o culto, às vezes para as pessoas dar risada. As coisas de Deus é séria, porque você luta contra Satanás. Quando você vê essas baboseiras, 50 revelação dentro da igreja, quando você vê uma pessoa que se diz pastor, que prega com pregações humanistas, em vez de curar enfermos, em vez de expulsar demônios, essas pessoas não têm Deus, irmãos. Você vê que Marcos 16, 17, 18 diz: E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Cadê os milagres? E eu não digo só da nossa igreja, eu digo em geral. Eu digo milagres, não esses teatros que fazem, essas palhaçadas de colocar um padre no meio da igreja evangélica, ele ficar rodando e falar em língua.
Essas palhaçadas de uma pessoa dizer que é macumbeiro, desafiar o pastor, isso é tudo meninice, irmão. Você tem que ver os milagres acontecer, o teu vizinho. Você tem que ver o milagre acontecer com um parente seu até em você. Não essas baboseiras que estão hoje, essas pregações melosas que não te levam a nenhum lugar, porque a verdadeira pregação é o arrependimento, você largar os seus desejos carnais e aceitar Jesus como Salvador e não ficar mais nas rodas dos escarnecedores. Esses sinais realizados pelos discípulos verdadeiros confirmam a mensagem do Evangelho. É genuína que o reino de Deus chegou à terra com poder e que o Senhor Jesus, vive e ressurreto, está presente entre os seus, operando através deles, irmãos. Por que eles querem acabar com as Escrituras? Querem acabar com a Bíblia? Teve até uns hereges que diz que a Bíblia tem que ser modernizada, porque eles não querem ouvir a verdade, eles têm comichão nos ouvidos. As coisas de Deus não é ficar um irmão subir no púlpito, ficar apontando outro irmão, ou o pastor. As coisas de Deus é para ser liberta uma alma, é ganhar uma alma para o reino de Deus. Hoje que você vê é uma guerra sobre poder, sobre dinheiro. Essas manifestações espirituais, ela tem que continuar na igreja até a volta de Jesus, conforme vemos nas Escrituras. Esses sinais não foram limitados ao período que seguiu a ascensão de Jesus, irmãos. Os milagres têm que acontecer, os demônios têm que ser expulsos. Hoje o demônio entra dentro da igreja, senta do lado, fica rodopiando. É uma meninice, até bola de futebol colocam dentro da igreja. Prancha de surf. A igreja está virando circo. Os discípulos de Cristo não somente deviam pregar e devem pregar o evangelho do reino e levar a salvação àqueles que crê, mas também concretizar o reino de Deus, como fez Jesus ao expulsar demônios, curar doenças e enfermidades. Não se engane com essas falações melosas dentro da igreja. As igrejas hoje viram clube. Já não se vê sinais. Oh, glórias a Deus. Os discípulos de Cristo devem pregar o evangelho do reino e levar salvação àqueles que creem. Jesus deixa claro em Marcos 16, do 15 ao 20, que esses sinais são dons especiais para alguns crentes, mas que seriam concedidos a todos que, em obediência a Cristo, dão testemunho do Evangelho e reivindicam as suas promessas. Irmãos, a ausência desses sinais na igreja hoje não significa que Cristo falhou no cumprimento das suas promessas. A falta, conforme Jesus declara, está na vida dos seus seguidores. Todos nós temos defeito, mas a nossa religião, ela é pura e verdadeira. Cristo prometeu que sua autoridade, poder e presença nos acompanharão à medida que lutarmos contra o reino de Satanás. Lê Lucas 24, do 47 a 49. Devemos libertar o povo do cativeiro do pecado pela pregação do Evangelho, mediante uma vida de retidão. Não adianta encher um estádio, pegar uma bandeira do Brasil e ficar nesse blá blá blá. Lote o estádio para curar almas, expulsar demônios e curar enfermo, como se fazia antes. Não para ficar pregando uma teologia falha. Lote estádio para fazer o que o Senhor mandou. Porque esses sinais seguirão os crentes. Em nome de Jesus expulsaram demônios. Falaram em línguas. Pegaram nas serpentes.
Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E o melhor, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não adianta ir para as redes sociais com esses mimimi e não fazer o que o Senhor mandou. Não adianta. O Senhor deu poder de curar as enfermidades, expulsar demônios. Se a tua igreja não faz isso, é uma igreja falida. Deus te abençoe e que o Senhor venha abrir as suas mentes e os seus olhos para a obra do Senhor.